Começando a nossa série de devocionais sobre como construir a nossa identidade em Deus. E hoje eu quero pensar com você como é que a gente faz para começar esse processo, qual é o primeiro passo que a gente precisa dar. Como é que funciona aqui o nosso devocional, caso seja a sua primeira vez aqui comigo? Durante os próximos dias, diariamente, eu vou colocar aqui um áudio referente às passagens da Bíblia que eu já deixei para você num post lá no meu Instagram. Caso você não tenha visto esse post e não tenha salvo ele ainda, eu vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Lembra de deixar o seu like e já compartilha logo esse vídeo com suas amigas, me ajuda a levar a palavra de Deus para outras mulheres. E hoje, como eu te falei, a gente vai pensar sobre o primeiro passo. Qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Eu separei para a gente pensar aqui Oséias, capítulo 6, versículo 3, Romanos, capítulo 8, versículo 14 a 16 e Marcos, versículo 12, 29 a 30. Vou dar uma lida aqui nos versículos só para te lembrar daquilo que você já leu, tá? Oséias 6:3, ele diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Lá em Romanos 8, do 14 ao 16, ele diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção. E por meio desse espírito que a gente recebeu é que a gente clama Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E lá em Marcos 12, 29 a 30, Jesus fala o seguinte: Jesus respondeu: o principal mandamento é este: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui é que a gente só pode entender e viver a nossa verdadeira identidade quando nós conhecemos a Deus. Primeiro, a gente tem a visão de quem Ele é. E essa visão clara do caráter de Deus, daquilo que Ele é, do que Ele representa e de qual é a vontade dEle, é essa visão, essa revelação que quebra as cadeias de mentiras que tem nos aprisionado. Quando a gente não conhece a Deus, nós vivemos uma fé rasa, uma fé baseada em sentimentos, em emoções, ou uma fé baseada nas circunstâncias. Se todas as circunstâncias ao meu redor são favoráveis, eu estou bem na minha fé. Se eu enfrento crise, se eu enfrento problemas, a minha fé enfraquece. Então, a nossa falta de conhecimento de Deus distorce a nossa visão de quem nós somos e nos faz ter uma visão fraca. É pela comunhão com o Espírito Santo de Deus que nós deixamos a nossa identidade de escravidão e passamos a ser filhas. É nessa convivência que nós somos transformadas e que o nosso coração recebe cura. Um dos maiores problemas que eu percebo nesses anos em que eu acompanho, discipulo e mentorio outras mulheres é que muitas de nós já recebemos a salvação, conhecemos a Jesus, declaramos que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. A gente já tem a vida eterna, nós somos filhas de um rei, só que nós não vivemos de modo digno desse título que a gente recebeu. Como assim, Pri? Na verdade, a gente é filha de Deus, a gente fala para as outras pessoas que é filha de Deus, mas essa verdade não entrou no nosso coração. E aí a gente vive por aí como mendigas. As nossas roupas, elas não foram trocadas. A nossa mentalidade ainda é de quem é prisioneira. Nós vivemos mendigando amor, sendo que a gente tem direito a uma herança e a gente não vive de acordo com essa herança. Pri, eu tenho direito a uma herança? Sim, existe inclusive um testamento que foi deixado para você. E adivinha, ele é dividido em duas partes, Antigo e Novo Testamento. O nome desse negócio maravilhoso que tem lá escrito toda a sua herança se chama Bíblia, Palavra de Deus. Então, quando a gente não vive essa realidade, quando a gente não conhece quem Deus é, a gente vive uma identidade mentirosa, enganosa. Nós vivemos aprisionadas em mentiras. Mentiras como assim, Pri? Mentiras sobre quem Deus é e o nível de amor que Ele tem por nós e mentiras sobre quem nós somos. E nós acabamos pecando por causa dessa nossa ignorância acerca do caráter de Deus. E aí, como Eva fez lá no Éden,
a gente cai na mesma mentira que Satanás conta. Olha, come aqui desse fruto, porque não vai acontecer nada se você comer. Na verdade, você vai se tornar como Deus. E nesse se tornar como Deus, a gente vive caindo de erro em erro. Nós queremos ocupar lugares que só Deus pode ocupar. E nós deixamos de nos posicionar naquilo que Deus nos chamou para ser, nas mudanças que Ele quer exercer no nosso caráter. E como eu sempre falo para vocês que já são minhas alunas, como é que a gente está andando por aí? Nós continuamos andando com roupas sujas de pecado, cheias de ferida na nossa alma, quando Jesus já pagou o preço, o sangue para colocar sobre nós roupas novas. Pri, por que os apóstolos do Novo Testamento eles falam tanto sobre essas roupas novas? É que dentro da cultura que eles viviam, existiam os casos de adoção, onde homens de classe elevada, famílias de classes ricas, políticos, comerciantes daquela época, pessoas ricas, de porte, de cidadania romana, adotavam crianças, jovens da classe mais pobre. E o símbolo dessa adoção era quando essa criança, quando esse jovem era apresentado em público e ele trocava as vestes. As roupas de quem era da classe mais humilde não eram iguais às roupas de quem era de uma classe mais elevada. Cada família tinha as suas cores, os seus símbolos, os seus padrões. E aí, quando aquela criança era oficialmente adotada, ou aquele jovem, ele recebia roupas novas e ele era apresentado oficialmente à sociedade. Então, nós estamos nesse processo de nos despir das roupas do pecado e nos revestir da roupa que Jesus conquistou pra gente na cruz. Mas, Pri, tá, eu entendi. Eu não conheço Deus o suficiente, a minha falta de conhecimento de Deus me faz ter uma identidade distorcida, me faz viver uma mentira ao meu respeito, me faz viver como escrava quando na verdade eu sou filha. Ok, mas e agora? O que é que eu faço com todas essas informações? Agora eu vou te explicar na prática o que é que você precisa fazer. A solução para a nossa vida está em conhecer a Deus. E Ele garante para a gente, como eu li para você em Oséias, que nós vamos encontrar Ele, que quem se esforça, que quem busca, vai encontrar, Deus vai se mostrar. Oséias, ele também afirma para a gente que existe esforço para ver esse encontro. Todo relacionamento, ele é baseado em duas partes. As duas partes têm que caminhar na direção uma da outra. Senão, esse relacionamento ele vai ficar sem sentido, onde só uma parte se doa. Jesus ele já se doou, já morreu na cruz, já pagou o preço, já ressuscitou, conquistou a vida eterna, conquistou cura pra gente na cruz. Agora é a nossa vez de nos posicionarmos. E como é esse posicionamento? É a gente se colocar para conhecer a Deus. E como é que eu faço isso? Primeiro, a gente precisa conhecer a Deus com intimidade. Como é que eu conquisto isso, Pri? Lá no seu quarto, no seu secreto, dedicando tempo para Deus. Tempo de oração, de leitura da palavra, de meditar naquilo que você leu. Isso vai alimentar o seu coração e vai criar espaço para que o Espírito Santo gere em você a identidade de filha, como Deus prometeu que faria, está registrado aí em Romanos, que você leu junto comigo. E a segunda maneira que a gente precisa conhecer a Deus, a primeira é com o nosso coração buscando intimidade. E a segunda coisa é que a gente tem que conhecer a Deus com a nossa mente. Você não pode estabelecer um relacionamento saudável com Deus se você se basear apenas nas suas emoções. Não vai dar certo. Você vai viver do eu sinto, eu acho, eu penso, eu senti, eu não senti. E aí, a sua vida com Deus e, consequentemente, a sua vida no geral vai ser uma montanha russa. Então, a gente precisa estudar sobre quem Deus é. Esse estudar vai trazer instrução para a nossa mente. Como é que a gente faz isso? Lendo a Bíblia, estudando. Você vai ler, entender o que está escrito na Bíblia, meditar sobre isso e viver. É isso que Jesus está falando lá em Marcos, quando ele diz que a gente tem que amar Ele com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. É com as nossas emoções, com a nossa mente instruída e com a nossa vida agindo de acordo com a palavra. E eu quero encerrar esse devocional de hoje propondo para você um desafio. Muitas pessoas chegam aqui no primeiro dia, a quantidade de views é bem grande, mas são poucas as mulheres que chegam até o final. Então, quero te desafiar a fazer um compromisso com você mesma e com Deus de ir até o final. Só são 5 dias, vai passar super rápido e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar profundamente ao seu coração. Então, se você é uma mulher que está
comprometida a ir até o fim. Eu quero que você comente aqui, deixe aqui nos comentários desse vídeo a seguinte frase: eu vou até o fim, para eu saber com quem são as mulheres que eu posso contar, tá bom? Se esforce em conhecer e buscar a Deus. A promessa dele é que ele vai vir até nós, algo que é tão certo como o nascer do sol. Ele vem também sobre nós como uma chuva de primavera, que refresca a nossa vida e nos prepara para mergulhar mais fundo nele. Conheçamos e prossigamos, nos esforcemos em conhecer ao Senhor. Esse é o convite do Espírito Santo de Deus direto para o seu coração nos próximos dias, tá bom? Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã.